Palestra sobre reforma da Previdência. Queria chamar a doutora Vanete aqui. Boa noite. Nós vamos fazer uma palestra aqui e vai ser a melhor palestra da sua vida. Sabe por quê? Porque nós vamos falar de um tema polêmico, tema que está deixando a maioria das pessoas preocupadas, mas nós vamos aqui trazer para vocês algumas informações. Vocês vão sair daqui com outra visão, né? Uma visão diferente. Eu sei que aí nas redes sociais a gente encontra bastante material, a gente tem visto aí nos meios de comunicação, mas a minha proposta aqui ela é diferente. Quem está lá fora, quem está lá nas outras tendas de atendimento vai se arrepender. Vocês vão sair daqui dando aula, ok? Então vamos lá, deixa eu me apresentar primeiro, né? Então nós vamos falar primeiro, aqui vou dar o tema, vou mudar o slide, né? Vamos falar sobre a reforma da Previdência, que é a PEC número 6 de 2019, que é o quê? Uma proposta de emenda à Constituição. E aí as pessoas estão brigando por causa disso, né? E a gente vai explicar por quê, né? Deixa eu me apresentar primeiro. Vocês perceberam que eu gosto de falar, né? Então, por que eu gosto de falar? Porque além de advogada, eu sou professora. Vocês já viram um professor que fala pouco? Não, né? O professor fala bastante. Para ser professor, você tem que falar bastante. E uma professora mulher? Fala mais, né? E uma professora, um professor, mulher e advogado? Fala pouco ou fala bastante? Muito, muito. Tá aqui meu marido que me deixa mentir, né? Ele sabe que eu falo bastante aqui. Bom, então vamos lá. Quem sou eu? Eu dispenso doutora, podem me chamar de professora, porque eu sou professora e essa é uma atividade que eu exerço com muito carinho. Vanete Lúcia Martins Góes, tem aí a minha OAB, a minha inscrição na OAB. O que eu faço da minha vida? Há 15 anos eu sou professora. Então, sou servidora municipal aqui em Guarulhos também. Atuo em sala de aula, na educação básica, né? Hoje estou na educação infantil, mas já tem aí... não é desde 2014 não, gente. É desde 2004, tá? Fui eu que digitei errado. São 15 anos aí na sala de aula. Sou formada em Direito pela Universidade de São Francisco. Não é a USP, eu gostaria que fosse, mas é a Universidade de São Francisco. Sou pós-graduanda em Direito Público pela Faculdade Legale. Ou seja, eu estou estudando a área de Direito Público e aí vou explicar para vocês por que eu escolhi essa área. Nossa, mas o que essa mulher está falando aí, Direito Público? Eu quero saber da reforma, não é verdade? Porque as pessoas estão brigando. Ah, porque o meu partido agora vai aprovar porque é necessário. Não, mas o partido X também queria. Não, e aí entra nessa discussão. E aí a gente vê a maior parte das pessoas discutindo algo que efetivamente elas não conhecem, não é verdade? Elas não têm propriedade para falar, mas vocês sairão daqui doutores nesse assunto, ok? Então vamos lá. O que é o direito público? O direito público, ele é uma área do direito e ele é uma área do direito público. Por que é público? Porque não é privado. O que é privado? Todo mundo conhece aqui. Direito penal, direito civil, direito consumidor, o direito... Enfim, esses advogados que a gente sabe que atua mais voltado para o direito privado, que é o meu direito, seu direito. Quando a pessoa precisa de um divórcio, procura um advogado da família, que vai atuar na área do direito civil. Enfim, o direito público, na verdade, ele é um estudo do direito voltado para o Estado. Quem é o Estado? O governo, né? Quais são as atribuições do governo? Em que áreas do direito que ele tem que atuar tutelando o nosso direito enquanto cidadão. Então, essa é a parte do direito que eu estou me especializando e que tem como base a Constituição Federal de 1988. Eu acredito que muitos de vocês já ouviram falar sobre a Constituição Federal, conhecem a Constituição Federal e ela é a base de todo o nosso ordenamento. Quando a gente fala que base, é a partir dela
que todo direito, todas as regras, todas as leis, elas devem se basear no que está no texto da Constituição. Então, é a nossa lei maior. E por que, Vanete, que você está falando da Constituição numa palestra de reforma da Previdência? Vamos lá. Essas são as áreas de estudo do direito público. E aí eu destaquei em vermelho o direito previdenciário, que é uma das áreas em que o Estado tem que organizar para que garanta, tanto para mim quanto para você, o direito à previdência. Mas o que é o direito à previdência? Nós vamos nos ater aqui, no direito previdenciário. O direito previdenciário, ele aparece no primeiro momento na Constituição, no artigo 6º. Então, vou ler aqui para vocês. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade, à infância, a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Está garantido na Constituição, que é a nossa lei maior. Então, o legislador, pensando em garantias sociais, colocou lá a previdência. E por que está esse burburinho todo, toda essa demora, todo esse debate lá em Brasília? E aí a gente muda uma coisa, não muda uma coisa, faz protesto, faz greve, e as pessoas preocupadíssimas, vou ter o meu direito à aposentadoria, não vou. Direito previdenciário não é só aposentadoria. Vocês sabiam? Tem muita coisa que o direito previdenciário vai abarcar aí, que ele vai abraçar. É um leque, eu vou mostrar para vocês. Mais um artigo da Constituição, que é o artigo 201, e aí fala lá, a Previdência Social atenderá nos termos da lei, cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada. B, proteção à maternidade, especialmente à gestante. C, proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário. D, salário família e auxílio para os dependentes dos segurados de baixa renda. E E, pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou ao companheiro e dependentes. Então, é só a aposentadoria? Não, é tudo isso que está aí. Muita coisa, né? São tantas coisas que a grande massa, a população mesmo, quando a gente começa a conversar, a gente percebe que as pessoas não têm noção do tamanho da previdência. Ela não é só esse vínculo que você tem de trabalho, de contribuição a um órgão, que eu vou explicar, que vai te dar um direito à aposentadoria. Ela é muito mais. Então, assim, se você ficar doente, você tiver um vínculo de trabalho, se você ficar doente, se você sofrer um acidente, as mulheres se ficarem grávidas, e durante a gestação, e depois que o bebê nascer, todos esses eventos, eles estão segurados e garantidos pela Constituição. Mas não é só na Constituição. A Constituição, ela diz que a Previdência precisa existir e que ela precisa garantir tudo isso que está aí. Eu não coloquei toda a legislação porque nós ficaríamos horas aqui conversando sobre. Por mim, a gente ia até de madrugada, faria uma vigília, tá, Ismael? Mas não é o caso, não é verdade? A gente tem que chegar lá na onde todo mundo quer chegar. Mas espera aí, ela só me falou coisas bonitas. E a polêmica? Aonde é que está a polêmica nisso tudo? Porque até agora eu vi, é muito bonito, são direitos nossos, tem que estar garantido, mas e aí? Bom, aí vem uma lei que complementa a Constituição, né? E ela vai regulamentar a Previdência. Nós temos aí o famoso, conhecido INSS. Todo mundo aqui já ouviu falar dele, não já? Então aí, ó, nós temos aí, eu deixei um link ali, mas vocês podem colocar no Google INSS, vai abrir a página do INSS, lá explica tudinho que eu vou falar aqui para vocês. Tirando o texto da PEC, que é essa proposta de emenda. Mas tudo que eu falar aqui, a maior parte das informações você vai encontrar lá. Então, assim, hoje nós temos muito acesso às redes sociais, ao WhatsApp, ao Facebook. Num dedinho a gente, né, descobre o mundo. Então, vamos descobrir o INSS também. Bom, o que é o Instituto Nacional de Seguro Social?
O regime geral de previdência social, então, quando você ouvir regime geral de previdência, é o INSS. Tem suas políticas elaboradas pela Secretaria de Previdência do Ministério da Fazenda e executadas pelo Instituto Nacional de Seguro Social, o INSS, que é uma autarquia federal. O que é uma autarquia? É uma empresa criada por lei pelo poder público, no caso, o executivo, tá? E a gente faria aí, quem é o executivo? É o presidente, é o governador, é o prefeito. Nesse caso aqui, nós estamos falando em nível federal. Então, Poder Executivo Federal, presidente. Vinculado ao Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. E este regime possui um caráter contributivo e de filiação obrigatória. Dentre os contribuintes encontram-se os empregadores, os empregados, assalariados, domésticos, autônomos, contribuintes individuais e trabalhadores rurais. Bom, gente, ok. Então, todos nós temos direito à previdência, que é um direito social, certo? Previsto na Constituição, que é a nossa lei maior, ok? E aí o governo organizou isso. Criou uma empresa, que é uma autarquia, criada por lei, que vai cuidar dessas pessoas. Quem são essas pessoas? Que tem vínculo no INSS. É uma empresa... Vocês já ouviram falar de pirâmide? Já ouviram falar? A gente pode criar aqui, vamos criar uma pirâmide, ok? Então, a gente vai se juntar, cada um vai colaborar, e eu que estou começando, vou ficar no topo, e aí quem for chegando, vai ficando embaixo, ok? Já ouviram falar? Isso é crime contra o sistema financeiro. Não pode, não pode, mas ela existe. Ela é o INSS. É um sistema de pirâmide. Ou seja, quem é mais jovem, que nem eu, que eu sou novinha, né, gente? Sou uma menina, né? Tô aí na flor da idade. Nós estamos bancando a aposentadoria de quem está inativo. Quem já trabalhou a vida inteira está lá no topo da pirâmide. E aí, quem é que paga essa aposentadoria de quem está no topo? Quem está embaixo. E aí, no caso, eu não estou embaixo, gente. Eu diria que eu estou no meio, né? Os novinhos aí vão chegar, o pessoal do primeiro emprego, o jovem aprendiz, o pessoal que está começando, está chegando lá na base da pirâmide. Ah, então tá, que legal, o governo proíbe que eu faça um esquema desse e a gente tem um esquema legalizado. É mais ou menos isso, tá bom, gente? É uma brincadeira, mas é sério, é uma analogia. Eu estou explicando para que vocês entendam, mas é como se fosse uma pirâmide mesmo, né? E quem estão lá? Empregados assalariados, os domésticos, os autônomos, os contribuintes individuais e os trabalhadores rurais. Quais são esses benefícios? O que tem que a Previdência me oferece? A aposentadoria por idade. Então, é aquela aposentadoria em que a pessoa tem a idade, né? E aí ela contribuiu aí, na atual regra, 15 anos, e aí ela tem direito a um salário mínimo. Acho que vocês conhecem, né? Provavelmente todo mundo tem alguém na família ou conhece alguém que se aposentou mais ou menos assim. Temos a aposentadoria por invalidez, aposentadoria por tempo de contribuição. Hoje nós temos a regra do governo, que mais adiante eu vou explicar, que hoje estamos em 86 pontos, e 96 para mulher e 96 para homem, mas eu vou explicar mais adiante, para você conseguir se aposentar com 100%. Então, soma o seu tempo de contribuição para mulheres, 30 anos, com idade de 65, né, para dar os 85 pontos. Homem, de 35 anos. E se a gente for colocar... Bom, não sou muito boa de matemática, né? No próximo slide vai explicar. Mas, enfim, soma-se a contribuição do homem com a sua idade, tem que dar 96 pontos. Da mulher, soma-se a contribuição, todo o tempo que ela esteve vinculada no INSS, mais a sua idade, tem que dar 86 pontos, e aí você se aposenta com 100% do benefício. Bom, quem é que paga essa conta? Quem paga essa conta? Porque é muita grana, não é verdade? Eu não coloquei números porque ficaria muito complexo aqui, né? E não é o foco também. Eu estou fazendo uma breve explanação para que você entenda
o que vai mudar? Falei que vocês sairiam daqui doutores. Vão sair mesmo. Bom, quem paga essa conta, coloquei lá o artigo da Constituição, a lei que regulamenta, com o decreto. A União, quem é a União? A União é o governo federal, né, que vai fazer uma parte aí de gerenciamento desses recursos. Contribuições sociais. Quem fazem as contribuições sociais? Quem trabalha aqui, já olhou lá no Olerite, que a gente contribui com uma alíquota, né? 8%, 9%, 11% e é descontado do seu salário. Depois você dá uma olhadinha lá no seu Olerite que você vai entender. Aqui eu estou falando do INSS, então você contribui com essa parcela. Os empregadores, por sua vez, ele paga em cima das folhas de pagamentos dos seus funcionários, pagam uma alíquota também, e aí tem alguns impostos também que eles são obrigados a recolher. Né? Você vai ouvir sempre um empresário falar assim, nossa, mas a carga tributária ela é muito pesada, para manter um funcionário legalizado, dentro da legalidade, é muito caro. De fato, é mesmo. Porque ele tem que recolher uma série de impostos, que eu não coloquei aqui, porque senão a gente ficaria se estendendo muito. Bom, outras fontes, 40%. Então, aqui, ó, 40% do resultado dos leilões dos bens apreendidos pelo Departamento da Receita Federal. Então, todo bem que é apreendido, de alguma forma, tem alguma irregularidade pela Receita Federal, ele vai a leilão. Vocês já ouviram? Teve um leilão tal, de tais produtos, 40% vai para o INSS, para o custeio da Previdência. 50% do que é arrecadado com bens expropriados por crimes ligados ao tráfico de drogas e trabalho escravo. Vocês já viram quando um traficante é preso? E aí eles apreendem bens, carros, propriedades, relógios, tudo aquilo que é fruto, né, que é resultado da prática criminosa, aquilo ali é expropriado. O que é? É tomado, né, para o governo. E aí ele também vai a leilão e 50% do que é arrecadado com esse dinheiro também vai para o custeio da Previdência. Vocês sabiam também as loterias, parte da renda líquida das loterias, a gente vê aí, Mega Sena, prêmio acumulado, uma parte da arrecadação com a venda desses bilhetes de jogos também vai para o custeio da Previdência Social, além de outras fontes previstas em leis específicas que eu não vou ficar aqui falando, era só para dar uma clareada. O porquê de uma reforma? Por que a reforma precisa acontecer? Porque a gente vê várias pessoas defendendo ou não defendendo a aprovação da reforma, e aí é uma coisa muito subjetiva, é muito superficial. De repente é só uma posição daquela pessoa, é um posicionamento político, ou é uma opinião dela, mas a gente também precisa refletir sobre, não é verdade? Porque aí pelo menos a gente vai ter alguns argumentos, a gente fala, é necessário ou não é? Então eu trouxe aqui um estudo, e aí eu deixei aqui embaixo a fonte também, e eu achei bem interessante nesse site, porque ele fala com clareza o porquê de uma reforma. Ele responde essa pergunta, né? Aí se tiver briga depois, aí começar a questão política, partidária, igual o time de futebol, né? As pessoas não concordam. Mas aí você vai chegar lá, fala aí, peraí que eu vou apaziguar isso agora. Eu vou explicar porque eu sei. Eu tenho fundamento para isso, ok? Bom, então vamos lá. Essa pesquisa, ela diz assim, formulada na primeira metade do século XX, pelo demógrafo americano Frank Notenstein, inglês péssimo. A teoria da transição demográfica afirma que o crescimento populacional ocorre em ciclo de 4 fases. Então, peraí, quer dizer que isso tem a ver com o crescimento da população? Sim, tem a ver que toda reforma ela vai acontecer, ela vai ser necessária, porque algo mudou na sociedade. Né? Nós estamos diante de muitas mudanças. Hoje, nós não podemos dizer que é igual a 1950, 1970. A realidade é outra.
né? E aí ele coloca aqui, oi. Nas vai para o custeio da Previdência também. Então, assim, você... Não ficou claro? Espera aí que eu volto. Aqui. Isso, o dinheiro... Isso. Então, desculpa, vou esclarecer então. Essas contribuições sociais são os descontos que são feitos na nossa folha de pagamento, no nosso holerite. Então, assim, a maior parte vem do contribuinte do empregado formalizado, do empregado que se inscreve individualmente, daquele que contribui com carnezinho, daquele que é autônomo e que, de alguma forma, recolhe com base em alguns valores, alguns do salário mínimo, e chega até 20%. São nessas contribuições sociais. Então, nós temos tudo isso. Eu quis mostrar para vocês que não é só das nossas contribuições. O dinheiro vem de vários lugares. E ele também, gente, eu não coloquei aqui, mas o dinheiro da Previdência, ele não vai só para a aposentadoria e esses benefícios. Eles saem também para outros setores. Né? É que se a gente for entrar nessa discussão, eu precisaria marcar uma outra palestra. Mas, assim, o objetivo principal é garantir a previdência de todos, né? Que são aqueles direitos que eu coloquei aqui. Ficou claro agora? Não, o que eu quis, eu fiz uma brincadeira aqui da pirâmide, que é assim, é que todos contribuem, né? E quem começa contribuindo hoje, você, com o seu dinheiro, você não está poupando a sua aposentadoria, você está ajudando a autarquia INSS a pagar a aposentadoria de quem hoje está usufruindo desse direito. Compreende? Sim, pagou. E aí, uma hora ele teve aqui embaixo também. Ele foi subindo. Não. Olha, gente, entendam. Todo mundo começa embaixo, contribuindo. Né? Você começou a trabalhar, você começou a contribuir. Só que aí, aonde está indo o seu dinheiro? Nós estamos garantindo que os inativos tenham aposentadoria. Por isso que a gente precisa que quem está vindo atrás contribua também, para que eu também chegue lá em cima, usufruindo da minha aposentadoria também. E aí, eu comecei a explicar aqui o porquê da reforma, porque a gente começa a ver algumas mudanças na sociedade. Quais são essas mudanças? Bom, a primeira fase, há um certo equilíbrio entre as taxas de natalidade e mortalidade. Então, assim, nasce gente, morre gente. Essa é a primeira fase, né? Na mesma proporção. É a fase chamada de pré-transição. Essa fase geralmente é notada em países com baixo desenvolvimento econômico-social. Então, há uma taxa elevada de natalidade e uma faixa elevada de mortalidade. As pessoas nascem, as pessoas morrem, meio que equilibra. Segunda fase, de aceleração. Aqui ocorre o crescimento acentuado da população, por um aumento da expectativa de vida e redução da taxa de mortalidade. Por quê? Porque as pessoas começam a ter melhor acesso à saúde, a saneamento básico, acesso à água e potável. Você começa a enxergar um pouco o Brasil? Consegue? Você consegue ver assim, realmente, se você avaliar, olha aí para as configurações familiares. As famílias antigamente eram maiores, mais filhos, e os idosos morriam mais cedo. Agora a gente vê o quê? Quais são as configurações atuais? Famílias menores, idosos, pessoas mais velhas. É verdade, isso está acontecendo. Então vamos lá para a terceira fase. A terceira fase, ela já é meio preocupante. Por quê? Porque as pessoas já não querem mais ter filho. Não é verdade? Opa! Você não conhece as pessoas que falam assim, não quero ter filho.
casais contraem matrimônio, se casam e não quer dar netinho pro sogro e pra sogra. Aí o sogro e a sogra ficam lá. E aí, quando vem? Mais um? Não é assim? Então as pessoas começam a não querer ter filhos. E por uma intensa urbanização, planejamento familiar, inclusão da mulher no mercado de trabalho. Então a mulher não quer mais ser mãe, ela quer sair para trabalhar, não é verdade? E aí ela acha que é super heroína, porque ela vai dar conta do trabalho, da casa, do marido, do cachorro e não quer ter filho. Ela está errada? Gente, eu estou indo muito rápido? Não? Vocês estão entendendo? Ah, mas todo mundo é palmeirense aqui, tá todo mundo entendendo. Tenho certeza. Não tem corintiano aqui não, só palmeirense. Vai dar uma acordada, né, gente? E o Palmeiras tem mundial, sim. Ai, só para descontrair, tá? Eu queria saber se vocês estavam acordados, gente. Ó, mas eu vou convencer vocês que o Palmeiras é o melhor time, tá? Até o final. Aê, tá vendo? Então vamos lá, ó. Bom, mulherada não quer ter mais filho. As pessoas estão envelhecendo. E aí, o que isso muda para a Previdência? Nós entramos na quarta fase. Quarta fase, a taxa de natalidade e de mortalidade se equilibram. Então já não nasce mais e já não morre mais. E aí? Vamos ficar todo mundo velho aí. Juntinho. Todo mundo de bengala, né? Que fala, né? Todo mundo vem. Bom, se equilibrou. E aí, desde o início da década de 70, o Brasil passou a viver a sua fase de desaceleração. E agora se encontra no início da sua fase de estabilização, com uma taxa de natalidade menor que o necessário para manter o crescimento populacional. Isso traz um grande problema para o nosso sistema de previdência. O número de aposentados está subindo, enquanto os contribuintes diminuindo, gerando déficits e a necessidade de que cada vez mais dinheiro seja gasto apenas com pagamento de aposentadoria. Gente, eu vou além. Então agora eu vou falar algo enquanto professora. Eu não estou aqui defendendo a reforma da Previdência, não é isso. Eu estou trazendo para vocês uma visão bem pedagógica, para você entender realmente o que está acontecendo. Se a reforma é boa ou não, nós vamos conversar nos slides adiante. O que eu quero dizer é que, assim, independente de ser essa reforma, ela vai ter que acontecer. O que a gente questiona é a forma como ela está sendo colocada, os critérios, né? E aí a gente tem que verificar. É justo? Garante que nós tenhamos dignidade ao envelhecer? É isso que tem que ser questionado, porque a gente não pode ser ignorante ao ponto de falar que não, tá tudo bem. A reforma não pode acontecer. A reforma, não precisamos. É equivocada essa nossa visão, né? E nós precisamos conversar com outras pessoas, porque nós somos influenciadores. Não é verdade? Esse espaço aqui é um espaço para que a gente venha falar com vocês, mas que a gente venha falar a verdade. Então, eu não vou vir aqui, subir aqui, tomar esse espaço aqui e levantar uma bandeira. Eu estou falando para vocês o que de fato é e estou falando com a verdade, né? Porque eu não tenho aqui nenhum interesse em levar vocês a uma linha de pensamento que é minha, né? Como professora, eu tenho que ser ética, eu tenho que vir aqui e tenho que mostrar para vocês qual é o nosso problema hoje, né? Aí, se a gente quiser marcar um churrasco depois, aí a gente fala de política, a gente fala de partido, enfim. Mas esse não é o meu objetivo aqui, então me entendam, tá? Ainda que a gente está no meio do caminho, já já a gente vai encerrar, mas você vai perceber que eu não estou induzindo ninguém, né, a aceitar essa reforma. Estou levando vocês a um caminho de conhecimento, porque professor, ele quer transmitir conhecimento. O nosso maior problema hoje é um problema de educação. E a nossa educação, ela é precarizada. A nossa educação não permite que nós tenhamos conhecimento. E nós temos que ter pertencimento. Nós temos que saber, peraí, agora eu sei o que está acontecendo lá em Brasília.
Ah, mas que negócio demorado. É demorado mesmo. E tem que ser discutido. Ok? Então, vamos lá. Bom, quais foram as medidas já tomadas para a gente não colocar em xeque aqui governo A, B, partido A ou B? Bom, Fernando Henrique criou o fator previdenciário. Já ouviram falar do fator previdenciário, né? Qual é essa regra do fator previdenciário? Que ela ainda incide. Você considera o seu tempo de contribuição, mais a sua idade, e na hora do cálculo que o INSS faz, você contribuiu lá os 35 anos de contribuição, você atingiu a sua idade. Você é muito novo. Quanto tempo você vai depender do INSS? Quanto tempo a sua expectativa de vida? Né? Qual vai ser a sua sobrevida? Você tem 60, a expectativa é 80? Bom, você vai ficar 20 anos usufruindo desse benefício. Então, eles fazem lá a continha do fator previdenciário. Se alguém tiver alguma dúvida, dá uma olhadinha lá no site do INSS, que tem bastante informação, é bem clara, é para vocês mesmo, não é só para quem é advogado, não. Mas aí, se o cálculo der menor do que 1 na sua conta, suponhamos, no meu caso, vou me aposentar, tenho tempo de contribuição, tenho a idade, e aí fez o cálculo, deu menor que 1, deu 0,6. O meu benefício diminui. Ele vai ficar menor. Aí fez a mesma conta. No resultado, deu maior do que 1. Então, eu vou viver menos. A minha expectativa é menor, caiu para 10 anos. O meu benefício aumenta. Então, o fator previdenciário nada mais é do que a consideração pelo tempo de sobrevida. Isso foi o Fernando Henrique que fez. Que todo mundo fica bravo e fala, Fernando Henrique fez. Já pensando nesse problema que teria aí na Previdência. O Lula, ele aumentou a idade mínima para a aposentadoria dos funcionários públicos e limitou a aposentadoria ao teto do INSS. Então, ninguém hoje ganha acima de R$ 5.800. Se a pessoa trabalhou a vida inteira ganhando 10, contribuindo sobre 10 mil, quando ele se aposentar, o máximo que ele irá receber de benefício é 5.800 e alguma coisa. Esse é o teto do INSS. Mas essa medida não entrou em vigor, pois não foi regulamentada na época. Aí saiu o Lula, entrou a presidente Dilma. O que ela fez? Regulamentou o teto das aposentadorias, que não tinha sido regulamentada lá no governo do Lula, ao teto do INSS, valendo apenas para os servidores que entraram no Serviço Federal após 2013. Então, quem entrou antes se aposentou com 10, 15, com 8, mas quem entrou de 2013 para frente limitou o teto máximo que o INSS paga. Ou seja, existem pessoas no INSS que recebem acima do teto? Existem. Essas pessoas que entraram no Serviço Público Federal após 2013. E aí a Dilma passou a discutir uma idade mínima geral, que é essa regra que a gente conhece, que é o 85,95, a partir de 2015. Nós estamos em 2019, já subiu 1 ponto, então hoje não é mais 85,95, 86 para mulheres e 96 para homens. E o ano passado, o governo Temer tentou aprovar a reforma da Previdência. Sem êxito, né? Muitas manifestações. E também foi uma coisa muito no susto, né? Não teve essa oportunidade de debate, houve um entrave político, era um momento muito delicado no país, e aí não conseguiu passar lá no Congresso. E aí agora eu vou ir mais rapidinho aqui. Se eu estiver sendo muito rápida, vocês me param e aí eu retomo, tá? O que é uma PEC? Uma proposta de emenda constitucional. Essa é a PEC, a 06 de 2019. Quem apresentou essa PEC? O presidente da República. Não foi o presidente Jair Bolsonaro, né? Tem uma equipe técnica, né? Nós temos aí, vocês conhecem o ministro do presidente, né? Paulo Guedes.
Tem toda uma equipe que fez essa proposta. Eu até trouxe, tá aqui. Depois eu até posso deixar aí, tá, Ismael? É bem técnica, mas eu acho que vale a pena dar uma lidinha. E foi apresentada pelo presidente da República. Qual que é o objetivo? Mudar partes da Constituição sem convocar uma nova Assembleia Constituinte. Bom, nós temos uma Constituição, que eu falei para vocês, de 1988. Não é assim, eu vou mudar a Constituição e pronto, é minha vontade. Existe processo legislativo, existe aí todo um trâmite que deve ser seguido. Por quê? Porque nós temos uma Constituição que ela é rígida, ela não pode ser mudada de uma hora para outra, né? E aí, a PEC agora, hoje, ela se encontra nas comissões. E aí, quando você liga a TV, você vê lá no jornal, o relator já propôs algumas mudanças, olha, tem essa discussão, olha, empresas, setores do sindicato tal, das empresas tal, dos policiais foram até lá para ser ouvidos. Então, esse é um momento de discussão em que vários setores da sociedade civil serão ouvidos lá, né, nessas comissões, vão se verificar se essa lei é constitucional, se ela pode andar para frente, se ela pode ir à votação lá na Câmara dos Deputados e depois no Senado. Então, é um processo que ele é meio lento mesmo, né? Bom, e aí eu coloquei aqui com umas setinhas. O presidente apresenta onde? Lá na CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Depois da Comissão de Constituição e Justiça, há uma outra comissão formada, que é a Comissão Temporária da CCJ. Depois que passar por todas as discussões, e o relator, que tem o relator é uma pessoa responsável, depois que ele verificar se está tudo dentro da lei, se está ok, se já foram feitas as mudanças necessárias, o que ele faz? Manda para o plenário da Câmara dos Deputados, e lá vai ocorrer a votação. Essa votação, ela precisa ser em 2 turnos, e 308 deputados precisam dizer sim. Ok, passou na Câmara, 308 votos em 2 turnos, vai para o Senado. Nossa, eu já estou cansada, né? Eu já cansei de ler aqui, imagina eles de trabalhar lá. Bom, mas tem que ser assim. Vai para o Senado. Lá no Senado, precisam-se de 49 votos em 2 turnos. Vocês vão ver isso na televisão, vocês vão lembrar de mim, para sempre na vida de vocês. Vocês nunca mais vão esquecer. Nossa, olha, aquela professora me falou, e realmente é assim. A gente começa a entender como é que funcionam as coisas. Bom, passou lá no Senado, não tem nenhuma alteração, está tudo ok, todo mundo concordou, menos a gente, né? A gente ainda não está feliz. Aí o presidente vai sancionar e vai publicar no Diário Oficial, e aí passa a ter validade. Bom, mostrei aqui para vocês o caminho do processo legislativo. Agora vai esclarecer as dúvidas de vocês, porque a partir daqui, desse slide, eu começo a falar efetivamente do que está proposto nessa PEC, que é mesmo o quê? A PEC? O professor fica triste quando não tem coro. Tem que falar assim, proposta de emenda constitucional. Então, vamos de novo, tá? Depois eu vou mandar editar lá, para ficar bonito. Bom, o que é mesmo uma PEC? Ok, alunos nota 10. A proposta de emenda constitucional. Bom, eu dei uma aula aqui. Eu falei para vocês do começo, agora eu vou falar do fim. Será que o nosso fim? Eu também, gente. Essa proposta de reforma da Previdência, ela é para mim, ela é para você, ela é para os nossos filhos, é para todo mundo, exceto para algumas pessoas. Que eu vou mostrar também. Então, aí a gente já encontrou um ponto que está errado. Não é verdade? Todos são todos. Todos. Sociedade civil, todas as pessoas, servidores públicos, os cargos eletivos, né, quem a gente vota, judiciário, executivo,
militares, tudo, T-U-D-O, tudo, todos esses. Mas todos estão? Não, todos não estão. Bom, e aí o que o governo apresentou? Aqui tem os principais pontos. Eu não falei de tudo porque é muito técnico, mas eu vou falar do principal. A proposta original do governo, que o governo propôs, foi idade mínima para aposentadoria após o período de transição. Então, assim, a transição, gente, é alguns critérios para algumas pessoas que já estão próxima da aposentadoria, tá? Transição é que vai migrar, né? Ela entra ou não entra nessa proposta? Bom, a idade mínima para mulher, 62 anos, 65 para homens. O tempo mínimo, que hoje é 15, passa a 20. Então, bom, não tá legal, não é verdade? Mulheres já tinham direito de se aposentar com 60 anos completos e 15 de contribuição. Ó, bom, um caso aqui. Uma dona de casa que nunca trabalhou, mas contribuiu no seu carnezinho por 15 anos, completou 60 anos de idade, tem direito à aposentadoria, um salário mínimo. Pela regra do governo, isso muda. 62 anos, contribuição de 20 anos. Essa parte de baixo aqui do slide é a última atualização do dia 13. Então, já está com algumas modificações propostas pelo relator, que é aquela pessoa, né, que está analisando, cuidando com carinho dessas propostas. Ele propôs algumas mudanças já. Bom, governo quer isso. Governo quer isso aqui. O relator propôs. Bom, vamos tentar melhorar isso. A idade mínima para a aposentadoria do trabalhador urbano foi mantida, então continua 62 mulheres, 65 homens. Porém, o tempo mínimo de contribuição fica em 20 para homens, 15 para mulher. Fala, Ismael. O relator, na verdade, não. Ele é a pessoa responsável ali e que vai propor algumas mudanças. Olha, isso não está contendo. Então, ouvi aqui dentro das comissões, ouvi os setores da sociedade civil, não está agradando, o pessoal está fazendo greve, então vou propor isso. O governo quer assim, eu vou propor isso. A questão revisora aí, a gente usa lá na casa do Senado, que é a casa revisora. É onde ele vai fazer a revisão e pode ter alteração também lá no Senado, tá? Mas o relator é quem está cuidando ali, tentando fazer esse meio de campo. Mais ou menos. Ok? Bom, então, para as mulheres, eu acho que não mudou muita coisa. Só 2 anos a mais. 15 anos. Por quê? Porque mulher, gente, coitada da mulher, é verdade. Mulher trabalha fora, cuida do filho, cuida do marido, cuida do cachorro, cuida da economia doméstica, faz mercado, cuida de tudo, é muita atribuição. Coitada da mulher, gente. Não aguenta, 15 anos, mais 5. Nós vamos morrer antes, não vamos nem se aposentar. Bom, mas aí olharam por nós, mulheres. Maridos, olhem também por suas mulheres. Né? Tira aquele lixinho lá que ela vai ficar feliz, né? Lava aquela louça. Não é verdade? Não só se ela não trabalhar também, gente. Porque ela trabalha duro em casa, né? Dupla, tripla, quadrupla, quíntupla jornada. É muito serviço. Enfim, bom, então, agora a gente já sabe. O governo quer isso, o relator propôs isso. É certo? Não. Pode mudar? Pode. Mas é o que tem para hoje. Aposentadoria rural. O que o governo propôs? Idade mínima de 60 anos para aposentadoria de homens e mulheres e 20 anos com tempo de contribuição para ambos os sexos. Gente, isso aqui é de doer, né? Porque assim, pela nova regra, diminui-se 5 anos. Por quê, gente? Quem trabalha no campo sofre mais, trabalha embaixo de sol, o serviço é pesado, é árduo. Não é verdade? E era 15 anos o tempo mínimo, o governo quer 20 e 60. Não tá legal. Mas o relator falou aí, olha o que o relator falou. Idade mínima deve permanecer em 55 anos para mulheres, 60 para os homens
E para quem exerce atividade de economia familiar, incluindo garimpeiro e pescador artesanal, o tempo mínimo de contribuição sobe de 15 para 20 anos, apenas para os homens. No caso das mulheres, são mantidos 15 anos. Eu ainda acho, gente, muito penoso eu exigir que um trabalhador rural contribua com 20 anos. É muita coisa, né? É muita coisa, porque é diferente de quem trabalha, por exemplo, num escritório. É diferente, por exemplo, de quem trabalha sentado, de quem, né? É diferente, a gente tem que avaliar, né? A gente sabe que quem trabalha no campo envelhece muito mais rápido, é um trabalho muito mais pesado. Enfim, não está bom ainda, mas é o que tem para hoje também. Professores, o que diz a proposta do governo? Idade mínima de 60 anos de idade para a aposentadoria de homens e mulheres. O que diz o texto do relator, gente? Vocês já viram um professor dando aula? O professor fala o tempo todo. O professor fica com problema nas cordas vocais. O professor fica com problemas emocionais. Não sei se vocês viram aí nos jornais como está precária a educação, principalmente quem trabalha com adolescente. Está difícil. Imagina um professor com 60 anos dentro da sala de aula. Imagina um professor com 60 anos na educação infantil, gente. Cuidando de crianças de 3, 4 anos. E outra, imagina, o mesmo critério para homens e mulheres, 60 anos. Será que tá bom? Bom, aí eu jogo para vocês essa avaliação. Enfim, estou defendendo sim, eu sou professora, já atuo há 15 anos, já me vi diante de um psiquiatra, depois eu falei, não, peraí, não posso, né? Vou falar uma coisa para vocês aqui, me vi numa situação que eu não conseguia controlar, crianças pequenas, a gente sofrendo agressão física, e aí não é por culpa da criança, mas é por uma série de fatores, e eu não sou a única. Mas, enfim, é um caso específico que deve ser olhado também. A gente não quer, eu não quero um professor cheio de problemas de saúde, morrendo dando aula para o meu filho. O professor tem que ter vigor, tem que ter saúde para poder ensinar as nossas crianças, não é verdade? Mas, enfim, o governo diz que 60 anos tá bom. Imagina eu, gente, que sou novinha, até 60 anos eu vou morrer. Eu não vou aposentar nunca. Para homens e mulheres. Aí o que o relator falou? Bom, estou fazendo aqui o meio de campo. Vamos ver o que a gente consegue aqui. Aí falou, idade mínima de 57 anos para a aposentadoria das mulheres professoras, 60 anos para os homens, até que sejam definidos novos critérios por meio de lei complementar. A regra vale para os professores da educação infantil, fundamental e médio. Professor de faculdade, de cursinho, esses não valem, só entram esses na regra. Bom, melhorou um pouquinho, gente, mas eu ainda não sei se eu chego aos 57. Eu acho que eu tenho um piriri antes. Eu tô pensando, acho que eu vou dar aula para adulto, né? Porque olha que delícia. A gente não precisa ficar, menino, fica quieto. Menino, senta, senta, senta. Acho que eu contei um dia, acho que eu falei 200 vezes, menino, senta. Verdade, gente. Vocês não acreditam? Tá chato, gente? Tá não, né? Tá legal. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Ok, estamos acabando, hein? Bom, e aí, Vanete, você me falou sobre as regras de transição. Ela vai existir. Ali na mesa, algumas pessoas me procuraram e falaram assim, olha, eu já tenho 30 anos de contribuição, mas eu tenho 55 de idade. Falei, bom, pela atual regra, nós teríamos que somar e dar o ponto, ver quanto, se você atinge a pontuação. Não estou falando da reforma, não. Estou dizendo hoje. A pessoa tem 30 anos de contribuição, 55, 85. Se fosse mulher, ok, deu os 85, 86 seria hoje. Trabalharia mais um ano. Você pode se aposentar. Pela nova regra, já não daria mais. Né? A gente... Não, nesse caso ainda daria. Mas aí a gente tem que verificar. Por quê? Por exemplo, professora ia falar, mas eu sou professora. Então pode falar. Professora Vanete, a pessoa tem 30 anos de contribuição e 50 de idade. Ela tem 80. Faltam 6 anos
ela entra na reforma? Não. Esse caso específico entra nessa regra de transição. E aí a gente tem 4 possibilidades. Uma das possibilidades é ela trabalhar esses 6 anos para completar os 86 pontos e pagar um pedágio de 50% desses 6 anos, que dariam mais 3 anos. Então, ela trabalharia mais 9 anos. Fui clara? Vou voltar de novo. Então, vamos lá. A pessoa tem 30 anos de contribuição, 50 de idade. Mulher. Ela precisaria atingir 86 pontos para se aposentar hoje, certo? Ela não consegue os 86 pontos. Ela precisa trabalhar mais quanto tempo? Mais 6 anos, contribuir mais 6 anos. Trabalhei mais 6 anos. Ela tem que pagar um pedágio de 50% desse saldo remanescente, que daria o quê? 9 anos. Então, a pessoa vai se aposentar. A que se aposentaria com 6 anos a mais de serviço, que está faltando, né? Os 6 anos está faltando, ela vai cumprir mais 3. Compreende? Então, nós temos um pedágio aí. Bom, e aí o que diz o texto do relator? O texto do relator acrescenta uma 4ª regra de transição. O governo apresentou 3, o relator apresentou mais uma. Então, são 4 possibilidades agora que o contribuinte, a pessoa, terá que avaliar, considerando sempre o tempo de contribuição mais a idade. Tá? Eu não vou ficar me ater muito aqui. Por quê? Porque ela é muito técnica mesmo. O que eu diria para você? Se você se encontra numa situação parecida, converse com um profissional especializado. E ele vai te orientar qual é a melhor alternativa para você. Ok? Eu tenho um caso da minha mãe, a minha sogra, o meu pai. O meu caso. Cada caso será um caso. Né? Se eu ficar falando aqui muito, eu vou confundir vocês. Mas assim, tem 4 possibilidades dessa transição. Tá? De você cumprir o tempo que está faltando e de você, em tese, você vai trabalhar um pouco mais. E se você não atingir esse tempo, o seu benefício vai cair, ele vai diminuir. Mas o advogado previdenciário vai saber explicar isso para você direitinho no caso concreto. Bom, aí o que o governo falou? Para o policial civil, o agente penitenciário educativo, ele estabeleceu que a idade mínima, 55 anos, com tempo mínimo de contribuição de 30 para homens, 25 para mulheres, e o tempo de exercício 20 anos. Então, pelo menos 20 anos sendo policial para você requerer a aposentadoria. E 15 para elas. Para os agentes, os critérios propostos são os mesmos, excetuando o tempo de exercício de 20 anos para ambos os sexos. Gente, é complexo mesmo. Você fala, nossa, quanta coisa. Mas assim, cada caso no seu caso. Né? Há uma discussão também, porque a questão da atividade da segurança pública, ela não é fácil também, né, gente? A gente falou aqui do trabalhador rural, do professor. O policial não é diferente, gente. Ele lida com uma situação de risco também, né? E assim, muitos, a gente sabe que não conseguem nem se aposentar, eles morrem antes. Né? Eu não estou mentindo. É verdade? É mentira o que eu estou falando? Não. Então a gente tem que ter um olhar. Aí a gente viu aí algumas manifestações, o pessoal da segurança pública se posicionando, falando que não estava bom, que não estava contento. E aí o que o relator fez? Bom, vamos tentar aqui mais ou menos ver o que dá para fazer. A proposta atinge os policiais federais, os agentes penitenciários e educativos, mas exclui policiais civis estaduais. A regra mantém a idade mínima de aposentadoria em 55 anos, mas mantém em vigor uma lei de 1985 que determina pelo menos 30 anos de contribuição e 20 na função, sem distinção entre policiais e agentes. Aí vem uma coisa que vocês ouviram certamente falar, mas que ninguém entendeu. Porque assim, a gente não pode tirar a legitimidade dos movimentos que estão na rua. Por quê? Porque a gente sabe, gente, que toda conquista ela é fruto de uma luta.
E as pessoas que estão, independente de a gente falar direita ou esquerda, não é isso. Eles estão exercendo um direito que está legitimado, que é o direito de greve, é o direito de manifestação. Isso faz parte da democracia. E uma das coisas que tem, assim, motivado é essa questão. Por quê? Na proposta do governo, ele permitia, nesse texto da PEC, incluir, modificar lá a Constituição Federal e incluir a possibilidade de instituir um regime de previdência social com regime de capitalização. O que é isso? Eu não brinquei aqui, não falei da pirâmide? Não falei da pirâmide? O que o governo pretendia ou pretende com a capitalização? Pretende acabar com esse sistema contributivo. Então, eu contribuo e aí eu ajudo a custear a aposentadoria de quem está inativo, certo? Com esse sistema de capitalização, cada um vai capitalizar a sua aposentadoria. Então, você não vai contribuir mais para o INSS para que ele administre esses recursos e pague as aposentadorias dos inativos. Quem ficaria responsável em fazer esses pagamentos dos inativos, em um dado momento, seria só o governo. O governo teria que suprir. Os demais que fossem entrando, por exemplo, eu, você teria que recolher aí pelo menos 20% dos seus rendimentos e entregar para uma instituição privada, para um banco. E aí o banco vai administrar o seu dinheiro. Só que o seu dinheiro não vai ficar paradinho. O banco vai fazer o quê? Ele vai trabalhar o seu dinheiro. Para os bancos, isso é rentável, isso é interessante. Para o governo, tira dele a responsabilidade de administrar esses recursos e pagar. Porque vocês sabem que quando falta dinheiro, o governo tem que complementar. Ele tem que pagar. O que o governo quer? Ele quer deixar. Não, eu não quero mais essa responsabilidade. Agora, eu vou capitalizar. Eu, Vanete. Bom, passou a reforma da Previdência, eu vou capitalizar. O que aconteceu em alguns países aí, até que o pessoal fala, olha, no Chile, eles implementaram esse modelo de capitalização, tirou esse sistema contributivo, onde todo mundo contribui e a gente sustenta quem está inativo, e essa pessoa também já sustentou, enfim, é uma cadeia aqui. E o governo propôs isso. Só que isso é um risco muito sério, gente. Porque assim, você vai entregar o seu dinheiro para uma instituição privada. Ok, o banco quer. Já viu o banco atrás de cliente? Te oferece tudo. Ele quer você de qualquer jeito, ele quer o seu dinheiro. Porque um dia, com o seu dinheiro, ele faz dinheiro. E assim vai. Então imagina, eles estão olhando em números. Todo o dinheiro que seria para o INSS indo para o setor privado. Há muitos interesses. E isso, efetivamente, talvez não seja tão bom. Mas aí o que o relator fez? Bom, a opinião pública está se posicionando, não atende, as pessoas não querem, as pessoas têm medo, há exemplos que não deram certo. Então, ele retirou essa possibilidade de capitalização que o governo tanto queria. Gente, isso é certo? Não chegou lá na Câmara dos Deputados para ser votado ainda. Vai ser votado. Pode ser que volte? Pode. Por isso que a gente não pode tirar a legitimidade, né? Só que assim, eu vou fazer greve, eu vou lutar, mas então saiba sobre o que você está lutando, sobre o que você está reivindicando, sobre o que não está bom. Ah, não, porque é contra o governo. Não, está errado. Não é contra o governo. É contra algo que não está bom, que não atende a minha necessidade daqui a alguns anos. Ok? Então, assim, não estou aqui dizendo que as pessoas que vão para a rua, que estão nas manifestações, estão erradas. E também não estou dizendo que muitas vezes tem um cunho político, partidário, sempre vai existir. Mas nós temos que ter entendimento. E aí, se você resolver, não, eu apoio, eu endosso, eu não concordo com isso, mas com conhecimento, ok? Bom, por hora o relator tirou. Vamos torcer para que o Congresso mantenha.
Aí tem o BBC e o LOAS, né, no caso. O que diz a proposta do governo? Gente, vocês já viram aquelas pessoas que se aposentaram, nunca contribuíram? Meus avós se aposentaram assim. Que eles falam assim, as pessoas que não têm condição de se manter, condição de miserabilidade, pessoas pobres, que não têm como se manter, não tem nem... assim, básico do básico ela não consegue. Então, a Constituição diz que a gente tem que prezar pela dignidade. E o que não é digno? É o que é indigno. Então, não é digno que uma pessoa não tenha nenhuma condição de nada. Então, o INSS tem lá o benefício do BBC, tem o LOAS também, que é para pessoas que têm algum tipo de necessidade especial. Enfim, tem critérios. Não vou entrar muito aqui, mas existe essa possibilidade hoje. O que o governo queria com a proposta essa nova proposta da Previdência? Que idosos pobres passem a receber R$400 a partir de 60 anos. Hoje, essas pessoas, elas recebem um salário mínimo. E o governo quer que essas pessoas passem a receber R$400. E que, a partir de 70 anos, essas pessoas comecem a receber um salário mínimo. Gente, aí eu vou, mais uma vez, passar para vocês. Será que uma pessoa que não tem renda nenhuma consegue viver com R$400? É possível? Eu não sei aonde. Estava conversando outro dia com uma colega. Na academia ela falou assim, assim, senhora eu tenho que buscar uma medicação. Só a minha medicação é R$450. Mais o convênio, R$500. Já deu um salário mínimo. Ela recebe um salário mínimo de pensão por morte. Gente, é desumano isso aqui, não é? É desumano. Bom, o que o relator pensou aí? Bom, o governo quer, mas não querer não é poder, né? Depende aqui do que vai acontecer no Congresso. Colocou como proposta, eliminou a mudança na regra e permite que idosos pobres continuem a receber um salário mínimo a partir de 65 anos. É o que está aí hoje, né? As pessoas têm se virado nos 30, é pouco, mas não é quase nada, se compararmos com os R$400, né? Bom, essa questão do abono salarial é o PIS, né? O famoso PIS, que tem algumas regras, alguns critérios, para a pessoa ter direito, e você recebe o rendimento do PIS. Quando você se inscreve, se você trabalhou no último ano, algum período, você tem direito a sacar o rendimento do PIS, né? E aí considera o tempo trabalhado. O que diz o texto do relator? Define que o pagamento do abono deverá ser feito aos trabalhadores de baixa renda até R$ 1.364. Bom, o governo falou que ficava restrito a trabalhadores com renda de um salário mínimo, que é 900 e alguma coisa, né? O salário mínimo hoje, acho que é mais ou menos isso, né? 900 e alguma coisa. O relator deixou aqui até 1.364. Então, se você trabalhou no último ano, teve vínculo no ano anterior, e a sua renda foi até 1.364, você pode sacar o rendimento do PIS. Bom, salário família e auxílio reclusão. Aqui, gente, mora um paradigma que precisa ser quebrado, tá? O que diz a proposta do governo? Beneficiários do salário família e do auxílio reclusão devem ter renda de até um salário mínimo. Então, ele diz que as pessoas que são dependentes, né, beneficiários, são dependentes da pessoa que tem vínculo com o INSS, devem ter renda de até um salário mínimo. O que diz o texto do relator? Os beneficiários do salário família e do auxílio reclusão são pessoas de baixa renda, e aí novamente coloca aqui esse valor de R$ 1.364. O que eu quero explicar para vocês? O salário família, gente, é aquele que o INSS paga ao determinado trabalhador cuja renda
aqui no caso, a proposta é essa aqui, até 1.364 você recebe. Lá na sua folha no seu olerite vem discriminado, se você tem filho até 14 anos. O auxílio reclusão não é para o preso, não é para o detento, né? Esse detento, antes de ser detento, ele era uma pessoa aqui fora. E se ele tinha vínculo pregatício, se ele era registrado e contribuía e tem a condição de segurado, o benefício não é para ele, é para os dependentes dele aqui fora. Então a gente escuta assim, muitas pessoas falando, postagem no Facebook, tem que acabar com isso, porque matou, roubou e não tem direito, o Estado fica dando dinheiro. Não é isso. Ele tem a condição de segurado e precisa ter um dependente aqui fora. Não é que o governo pega o detento e fala, olha aqui bonitinho, toma, você vai receber. Não é isso, tá, gente? Então, fica aí. Bom, e aí o relator colocou aí esse limite de R$ 1.364,43. Reajuste do benefício. O texto enviado ao Congresso eliminava um trecho da Constituição que garantiu o reajuste dos benefícios para preservar o valor real, ou seja, compensar as perdas de inflação. Então, na proposta da reforma, o governo queria eliminar isso, não vai ter reajuste, mas o relator retirou esse trecho da proposta também. Então, continua valendo o que está na Constituição, o reajuste. Pensão por morte. Gente, essa aqui é meio que de doer, porque a pessoa já vai sofrer porque alguém morreu, né? Alguém morreu, pensão por morte. Agora veja lá o que o governo queria. Valor da pensão por morte, que hoje é 100%, então eu morri. Os meus filhos, os meus dependentes, o meu cônjuge, esse rapaz lindo que está aqui na frente, eles teriam direito hoje a 100% do que eu ganho como servidora da prefeitura, limitado ao teto do INSS, 5.800. Bom, já vão sofrer muito porque eu vou morrer, né? Eu vou ter morrido. Então, já a vida acabou para eles, para os três. 3 meninos sem a minha presença, imagina. Bom, então, pelo menos o dinheirinho. Fala, Ismael. Não, é a renda total, não é per capita, não. Por exemplo, eu vou usar aqui a gente está falando do salário família, né? Mas, por exemplo, vou falar aqui do abono salarial, que é o PIS, né? Eu trabalho, eu sou operadora de caixa, eu recebo R$ 1.300 por mês de salário no ano anterior. Trabalhei 12 meses. Eu tenho direito ao abono salarial, porque a minha renda era de 1.364. Então, se fosse 1.365, eu já não teria mais direito. Na verdade, a gente não conta aí os dependentes. A gente não vai considerar os dependentes aí, tá? Nesse caso, a quantidade de filhos. O limite é 1.364. Se tiver um dependente, tiver 5, tiver 10, entendeu? Essa questão dos dependentes vai entrar agora nisso que eu estava explicando. A questão da morte, que meu marido aqui ficou viúvo. Bom, vamos lá. Bom, pela proposta, o valor da pensão por morte, que hoje é 100%, para os segurados, ficaria menor. Tanto para os trabalhadores do setor privado quanto do serviço público. O benefício passa a ser 60%. Seu marido morreu, só ele trabalha. Vocês vivem com 2.000. Tá, vou falar 1.000, tá? Para ficar mais fácil. Vocês vivem com 1.000. Você e o seu marido. Seu marido morreu. Chega de matar a mulher, vou matar homem agora. Não é verdade? Bom, você ficou viúva, bonita, agora você está na pista. Brincadeira, gente. Você está sofrendo. Vai sofrer mesmo, sabe por quê?
Porque o governo não vai querer te pagar os 1.000. Ele vai querer te pagar R$600. 60%. Vocês viviam com 1.000, vocês vão viver com 60%, R$600 de 1.000, ok? Ok? Não, gente. Ok não, tá errado. Tá ruim, né, na verdade. Tá muito ruim. Bom, 60% do valor mais 10% por dependente adicional. Então, seu marido morreu, vocês viviam com 1.000, vocês vão viver com 600. Agora entra. Esse casal tem 5 filhos. O governo diz que para cada dependente, ele dá mais 10%, até completar 100. Vai sobrar um filho. Sobrou, gente. Ele vai pagar os 1.000 e o outro filho. Outro filho, azar, gente. Quem mandou você ter um filho a mais? Não planejou? Brincadeira, gente. Eu estou fazendo piada aqui para descontrair, mas estamos indo para o final, tá bom? Bom, aí você fala assim, tá, Vanete, mas e aí o meu filho mais velho ficou maior, perdeu a condição de segurado. Posso entrar esse um que sobrou aqui para eu continuar recebendo o 100%? Não. Aí vai ser 90%. Aí o outro filho fica mais velho, atinge a maioridade, 80%. Até você chegar no 60% de novo. Compreende? É isso que o governo gostaria que fosse. É o que ele colocou na proposta. O que o relator falou? Bom, deixa eu ver o que dá para fazer aqui. Gente, entendam, o relator está propondo. Não quer dizer que vai ficar assim. Depende do seu deputado. Quem você votou na última eleição? Liga para ele, enche a caixa de e-mail dele, manda um WhatsApp para ele e fala assim, ó, não tá bom não isso aí. Tem que melhorar. Sabe por quê? Porque senão ano que vem, na próxima eleição você não volta. Mas a gente nem lembra, né? Quem a gente votou na última eleição, né? Ninguém lembra. Tá vendo como é importante? É importante, porque são eles que vão decidir o que vai afetar a nossa vida aqui. Bom, o que o relator falou? Mantenha as mudanças da PEC, mas garante um benefício de pelo menos um salário mínimo, nos casos em que o beneficiário não tenha uma outra fonte de renda. Então, assim, não vai ser aquelas regras lá. Quer dizer, serão aquelas regras, mas se o benefício for pequeno, a gente vai garantir pelo menos um salário mínimo. O que mais? Além disso, o parecer alterou o trecho da PEC que reduziu o benefício de dependentes com deficiência. Então, se tiver filhos com deficiência intelectual ou mental, o texto diz que o dependente inválido com deficiência grave intelectual ou mental seja equivalente a 100%. Então, eu tenho um filho especial com algum tipo de necessidade, eu vou receber 100%. Então eu não entro naquela regra, tá? Aquela regra, ela está valendo, mas ele colocou alguns critérios. Tendo filho especial ou com alguma deficiência, a família do segurado recebe 100% do valor. Estados e municípios. O que acontece com estados e municípios? Os estados e municípios têm um regime que é deles. Então, não é o do INSS, é o regime dos servidores públicos. Nessa proposta, o relator falou, ó, vou deixar vocês se vir aí, depois vocês regulamentam. Então, vocês não são do INSS, vocês regulamentam aí, na Câmara Municipal e na Assembleia Legislativa de cada estado. Bom, aqui a questão da incorporação por adicional de salário é a questão de quem é servidor público comissionado. Sabe aquele vereador que vai lá pedir o seu voto, depois te oferece um cargo, você vai trabalhar lá na prefeitura, na Câmara, enfim. E aí você é comissionado? Tá, e você entra como comissionado. Só que aí você resolve fazer um concurso e você passa. Antigamente não, funciona assim ainda. O salário de um comissionado é diferente de um concursado aí, vai em nível fundamental. Você podia trazer essa diferença de salário para o seu cargo depois de origem, quando terminasse esse mandato, né? E você perdesse seu cargo comissionado. O texto não tratava desse assunto, o relator colocou que essa prática deve ser proibida, não pode existir mais. Então, é uma questão mais para funcionário público. Limite para acumulação de benefícios. Por exemplo, vou ser bem didática, nem vou ler ali. Já viu uma pessoa que recebe
ela é aposentada e o marido falece, e aí ela recebe pensão e aposentadoria, o que o governo fala sobre isso? Estabelecer algum critério. Então, assim, manteria o maior benefício e pagaria um percentual do segundo benefício. Então, você não receberia 2 benefícios inteiros. Você receberia um benefício e 80% do segundo, 60% do segundo. E aí, vai alguns critérios que estão ali. Mas eu vou adiantar, senão a gente não termina. E, por fim, chegamos no fim, temos aí a aposentadoria dos magistrados. Gente, tem um material rolando por aí, nas redes sociais, que eu vi até hoje de manhã, e fala assim que todo mundo, poder executivo, legislativo, judiciário, todo mundo vai receber o teto do INSS. E aí nos passa a informação de que é verdade aquilo. Só que eu li o texto da PEC e não tem aquilo que colocaram lá. Então, nós temos que tomar muito cuidado com o que é veiculado aí nas redes sociais. Por quê? Porque nem tudo que colocam lá é a verdade. Tem muita gente séria que faz vídeo, que fala com propriedade, que dá explicação, mas tem pessoas que estão agindo de má fé. A única coisa que fala aqui na proposta da PEC é retirar da Constituição a possibilidade da aplicação de pena disciplinar de aposentadoria compulsória. Por exemplo, vocês lembram o caso de um juiz que, lá do caso Eike Batista, teve a apreensão de uns carrão lá, bonitão, e aí apreendeu os carros, né, do Eike Batista, e o juiz estava andando, passeando, indo trabalhar com os carros. O que aconteceu com aquele juiz? Ele foi aposentado compulsoriamente. Ele deixou de ser juiz, ele deixou de atuar, mas ele foi aposentado. Olha a pena dele, gente. Olha, você não pode mais trabalhar como juiz, mas como penalidade você vai ser aposentado. Não está legal, né? Então, isso está na proposta da PEC, né? Na proposta de emenda constitucional. Retirar essa possibilidade de aplicação disciplinar de aposentadoria compulsória. É só isso que tem para os juízes. Os salários, os auxílios e todos os outros benefícios continuam. Não tem teto do INSS. Tá, gente? Então, vamos procurar, assim, filtrar um pouco. Outra coisa sobre os mandados eletivos, que são os políticos, né? São os vereadores, os deputados, os senadores, enfim. O que tem no texto hoje vai servir apenas para quem está entrando agora. Quem vai entrar agora, que é a questão da idade mínima de 65 anos, porém com uma contribuição de 25. Ora, mas se eu, com uma nova proposta, vou chegar a uma contribuição de 40 anos, quem tem mandado eletivo vai ter só 25? Tem equidade aí? Tá igual? Tá? Não está? Então, bom, o que eu tinha para dizer para vocês, isso é só um pouquinho, foi demorado, eu tentei correr o máximo que eu pude, mas assim, o que eu tinha para dizer para vocês é isso. Basicamente, esse é o texto que vai para a votação, então acompanhem. Se vocês entrarem no site da Câmara dos Deputados, você consegue acompanhar todo o andamento, né, de votação, como é que estão os trabalhos. A TV aberta vai veicular, todos os dias a gente vê alguma notícia. Eu sei que esse não é um assunto muito agradável e é um pouco complexo também. Eu trouxe algumas referências, né, da onde eu tirei o material, porque eu não escrevi tudo isso da minha cabeça, né? Eu fui ler, né, algumas publicações. Essas são as minhas mídias. Eu, como professora, estou começando a desenvolver um trabalho voltado para palestras, com cunho educativo mesmo, não só nesse tema,
é que esse é um tema do momento. E essas mídias não são as minhas mídias particulares. Elas estão fresquinhas. Quem quiser me procurar, pode me procurar nas mídias sociais. Pode anotar aí meu WhatsApp se precisar também. Se quiser perguntar alguma coisa, eu respondo. Esse Facebook e esse Instagram, eu vou postar só material de direito. Então, de repente, um tema que está aí, polêmico, eu vou sempre postar algumas coisinhas para deixar as pessoas mais informadas, tá bom? Vou deixar aqui por enquanto, quem quiser anotar. Queria agradecer vocês pela paciência de vocês, pelo tempo de vocês, pelo interesse também, porque é um assunto que é um assunto importantíssimo para essa geração, para as gerações futuras. Queria agradecer ao Ismael, né? Queria agradecer essa casa também, que abriu as portas para esse momento, para que eu pudesse dividir com vocês um pouquinho do meu conhecimento. Me coloco inteiramente à disposição desse projeto, dessa instituição, para servi-los, tá? No que eu puder. Porque quem me conhece de longa data sabe que eu não estaria aqui hoje se pessoas como Ismael e muitas outras que estão aqui nesse ministério não tivessem investido um tempo na minha vida e do meu esposo. Então, se hoje nós somos uma família feliz, nós somos uma família, nada nos falta, graças a Deus, sou muito realizada no que eu faço, é porque eu sou fruto desse projeto. Tá? Então, assim, o meu carinho a todos vocês, o meu muito obrigado a Ismael, ao pastor também. Contem comigo. Estou à disposição, tá bom? Muito obrigada. E eu queria deixar para vocês: quem ensina, aprende ao ensinar. E quem aprende, ensina ao aprender. É uma frase de Paulo Freire. Esses passarinhos têm uma história na minha vida. Quando eu comecei, que eu passei na OAB, eu tive uma experiência e ele, hoje, para mim, representa as duas coisas que eu faço, que é a profissão de professora, que é transmitir, dividir conhecimento com vocês, e a advocacia, que é a serviço do bem comum, né? Então, meu muito obrigada a todos vocês, tá bom?